Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você. Hoje, 2 de maio, o NT Sul está começando agora ao vivo, 12h03 pelo horário de Brasília. E nesta semana o Senac RS abre a sua 11ª Feira de Oportunidades no Estado. Em Cachoeira do Sul, são várias oficinas, palestras e workshops para qualificação para o mercado de trabalho. Os eventos acontecem durante toda essa semana e a inscrição é apenas 1 quilo de alimento não perecível que será encaminhado para o programa Mesa Brasil do SESC. Você se qualifica e ainda ajuda outras pessoas. Veja como vai funcionar. Aqui para Cachoeira nós temos uma programação bem intensa a partir de segunda-feira, com oficinas, palestras, workshops, né? Então, quem tiver interesse em participar e ver toda a programação completa nas diversas áreas que nós ofertamos aqui, que é na parte de gestão, de beleza, comércio, enfim, pode acessar o site do Senac, senacrs.com.br/feira de oportunidades, tem toda a programação completa lá e demonstrar o interesse em se inscrever em uma das oficinas, né? O ingresso é apenas 1 quilo de alimento não perecível, depois vai ser doado para o programa Mesa Brasil do SESC. Então, nessa semana, nós procuramos trabalhar com a comunidade essa questão de inserção no mercado de trabalho, a questão de reciclagem, né, de quem já está no mercado, então, através dessas palestras, oficinas, né, para que realmente o pessoal se qualifique. Além da Feira de Oportunidades, né, nós temos 4 eventos nessa mesma semana. Então, além da Feira de Oportunidades, ocorre também a Semana do Cindy Lojas Vale do Jacuí, né, onde temos reservada a quarta-feira para também alguns painéis pela feira dentro do Cindy Lojas. O restante dos dias nós levaremos oficinas e as palestras para dentro das escolas aqui do município, né, e as escolas estaduais também, que serão realizadas dentro da escola. E o que mais que a gente pode destacar? O Senac nessa semana é aberto a toda a comunidade, inclusive da região. Isso, o Senac de Cachoeira tem 18 municípios, né? Desde o balcão de Caçapava do Sul, Encruzilhada da Pantana, até a região Centro-Serra, até Salto do Jacuí. Então, quem tiver interesse em participar de algumas oficinas, é só realmente se inscrever e vir participar. Todas as atividades gratuitas, né? Todos os temas muito atuais, né? Foram muito bem escolhidos, professores capacitados, estrutura, né? Indiscutível a nossa estrutura. Então, assim, convidar realmente toda a comunidade que venha prestigiar nossos eventos, que vá até o site, né? senacrs.com.br/feira de oportunidades, se inscreva e prestigie o nosso grande evento. Senac aqui na Júlio de Castilhos. 835. Telefone 3722-3187. Feira de Oportunidades Senac, 11ª edição, é a sua oportunidade de conhecer o Senac, de saber mais e de também se preparar e, quem sabe, se encaminhar para o mercado de trabalho. Darcy? Obrigada, Lena. E atenção, eleitores, termina nesta quarta-feira a regularização do título de eleitor. O prazo para o eleitor pedir à Justiça Eleitoral a emissão do título ou a transferência de domicílio termina no dia 4 de maio, próxima quarta-feira. Para resolver a pendência, basta procurar o cartório eleitoral de sua cidade. Para transferir o título de eleitor nos casos de mudança de cidade ou país, o cidadão deve comparecer ao cartório com documentos de identificação com foto, título de eleitor e comprovante de residência. Aqui em Cachoeira do Sul, o cartório eleitoral fica na rua 15 de novembro, número 672, no centro. O horário de atendimento é das 10 da manhã às 5 da tarde, sem fechar no horário de almoço. Mais informações você pode obter pelo telefone 3722-4055. A presidente Dilma Rousseff anunciou ontem uma série de medidas na área social. Os anúncios surgem 10 dias antes de uma votação no Senado que pode retirar a presidente do cargo. Ela falou durante o evento do Dia do Trabalho, promovido em São Paulo pela Central Única dos Trabalhadores. O principal anúncio foi o reajuste médio de 9% para beneficiários do programa Bolsa Família, mais 25 mil moradias para o programa Minha Casa Minha Vida, prorrogação de contratos de profissionais do Mais Médicos e aumento da licença paternidade para funcionários públicos. Ela também propôs a correção da tabela do imposto de renda para a pessoa física. Nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias.
Mas não há consenso sobre a viabilidade orçamentária do aumento. Durante a semana, o secretário do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira, disse que a disponibilidade de recursos no orçamento não permitia um reajuste. Durante o discurso em São Paulo, Dilma voltou a atacar o processo de impeachment, disse ser vítima de golpe e criticou as possíveis medidas do vice-presidente Michel Temer caso assuma a presidência. Eu vou resistir e vou lutar até o fim. E eu estou aqui nesse 1º de maio, porque o 1º de maio é historicamente uma data, uma luta pela resistência. Resistência contra a perda de direitos. Esse projeto que eles querem impor ao Brasil não é o projeto vitorioso nas urnas em 2014. Se querem esse projeto, vão às urnas em 2018. Dilma ainda prometeu anunciar terça-feira recursos para o Plano Safra. O mercado espera um anúncio de ao menos 200 bilhões de reais. Uma outra medida nós vamos lançar terça-feira, que é o Plano Safra da agricultura familiar. Vamos garantir recursos tanto para o programa de aquisição de alimentos como para assistência técnica. E em Cachoeira do Sul também teve comemorações pelo Dia do Trabalho. Veja só. O evento aconteceu na Feira Livre Municipal no centro da cidade, com a participação de ao menos 10 sindicatos, com a organização da Prefeitura de Cachoeira do Sul e Movimento Comunitário Cachoeirense, o Mococa. Cerca de 900 pessoas participaram das atividades, que contou com shows musicais, exposição de artesanato e brinquedos para crianças. O almoço foi servido gratuitamente para os participantes. O tráfico de drogas levou Giovanni da Silveira Machado ao presídio regional de Cachoeira do Sul na tarde de sexta-feira. Segundo o delegado Mota, o jovem de 27 anos estava sendo investigado pela venda de maconha dentro de uma instituição de ensino aqui na cidade. Foi a 31ª prisão por tráfico de drogas pela Polícia Civil agora em 2016, no bairro Soares. Agora à tarde foi feito um mandado de busca referente ao inquérito de Maria da Penha na casa de um indivíduo que nós já investigávamos há mais de ano, até dá para dizer, que ele efetua o tráfico de drogas, principalmente de maconha aqui na cidade. Inclusive, há poucos meses atrás, ele era responsável pela parte do Xerox, tinha um estabelecimento de ensino aqui em Cachoeira do Sul, e já tínhamos a notícia de que ele traficava naquele local para estudantes universitários. Hoje, quando foi cumprido o mandado de busca e apreensão durante a tarde, foram apreendidos quase 200 gramas de maconha na residência dele, fitas adesivas que servem para embalar a droga para venda, uma faca com nítidos resquícios ali que ele tinha cortado os tijolos maiores para fazer porções menores e vender. Então, nessa ação policial, nessa diligência, ele foi detido. Se sabe que essa droga dele é para comercialização. Ele foi trazido para a delegacia e agora vai ser lavrado flagrante com a delegada Fabiane. Então, a partir de agora, ele será encaminhado ao presídio aqui do município? Isso, após o registro da ocorrência e as oitivas das partes, estamos chamando o advogado ali que indicou para que eu acompanhasse. Ele vai ser ouvido, até para que apresente a justificativa para a droga e para os outros objetos que forem encontrados naquele local, e depois ele vai ser recolhido para o presídio de Cachoeira do Sul. Tivemos ainda durante a operação da Polícia Civil a mãe deste jovem que tentou aí, fazer com que uma das policiais que estava na ação não levasse a droga apreendida. A mãe dele, infelizmente, acabou reagindo, ou agindo, no caso, ele, tentando agredir a policial que estava com a droga nas mãos, tentou pegar a droga para certamente dispensá-la, quebrou, inclusive, um prato no qual a droga estava em cima ali, e agrediu essa policial, sendo necessária a intervenção dos outros colegas para tentar retirá-la de cima e evitar alguma agressão maior. Então, ela foi trazida para a delegacia também, está sendo lavrada uma ocorrência por resistência, e então isso aí vai compor um termo circunstanciado que vai ser enviado a juízo para que ela responda pelos atos dela. No período de impostos elevados no Brasil e no Rio Grande do Sul, muita gente prefere comprar produtos paralelos, os chamados produtos piratas, porque são mais baratos. Mas o que parece ser uma boa opção para o consumidor faz com que o Brasil perca aproximadamente 100 bilhões de reais todos os anos. A Receita Federal desenvolve diversas operações para combater o contrabando nas fronteiras. Nos portos e aeroportos,
câmeras e scanners fazem o monitoramento de tudo que entra e sai. Essa é apenas uma pequena parte do resultado das operações. São alguns contêineres com produtos apreendidos que entram ilegalmente no país. De acordo com a Receita Federal, as principais rotas são por terra e também por via marítima através de portos clandestinos. As penas são relativamente brandas para esse tipo de crime. Para o contrabando, a pena varia de 2 a 5 anos. Já para a venda de produtos falsificados, que configura crime de violação de direito autoral, a pena é de 2 a 4 anos. Comprar produto falsificado também é crime, mas só se o autor do direito autoral se manifestar. E aí é quase impossível aplicar as penalidades. O contrabando não gera os tributos a que o Estado tem direito pela produção ou circulação de mercadorias, então isso afeta a arrecadação tributária dos municípios, dos estados e da União. E, de outro lado, afeta o setor real da economia, isto é, o setor produtivo. É preciso que a população se conscientize de que a aquisição desses produtos, sejam falsos, sejam contrabandeados, ela é nociva não só para a arrecadação do Estado brasileiro, como também, às vezes, para o próprio usuário, que pode estar comprando um produto de qualidade inferior, sem os testes necessários, sem todos os controles que o Estado faz na cadeia de produção. Agora, meio-dia e 14 pelo horário de Brasília, nós vamos para o intervalo e ainda hoje falamos da imprudência de motoristas e pedestres. Cerca de 43 pessoas morrem todos os dias no Brasil, vítimas de acidentes de trânsito. E a imprudência é a principal causa. Desrespeitar a faixa de pedestre, por exemplo, é uma delas. O desrespeito com a faixa não parte só dos motoristas. Mesmo com o sinal fechado para o pedestre, pessoas passam sem qualquer preocupação com o perigo. Este homem que insiste em atravessar a rua fica meio perdido entre os carros, sem medo de ser atropelado. E depois do intervalo, nossa nutricionista ensina a fazer batata palha, só que com batata doce. Você não pode perder, é já já. Estamos de volta ao vivo, agora meio-dia e 18. E na sexta-feira à noite, o governador José Ivo Sartori participou da cerimônia de inauguração do espetáculo Som e Luz modernizado em São Miguel das Missões. Depois do tornado que atingiu a cidade na semana passada e causou muita destruição, o espetáculo veio selar a contribuição para o desenvolvimento da região, principalmente para o turismo e a economia cultural. O governador José Ivo Sartori participou nesta sexta-feira da cerimônia de reinauguração do espetáculo Som e Luz em São Miguel das Missões. O importante papel que desempenha e poderá desempenhar com mais força no desenvolvimento econômico desta região, muito particularmente do turismo e da economia cultural, que deve ser a mudança sempre das consciências, da realidade, do emprego, da renda e da autoestima de uma comunidade. Criada em 1978, a apresentação acontece no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo e conta a saga jesuítico Guarani. E ainda na área da cultura, em Cachoeira do Sul, o Ateliê Livre Municipal foi totalmente repaginado. O novo local foi reinaugurado na sexta-feira. Veja o que o espaço oferece. Como vocês estão preparados e de que maneira, para receber todos os cachoeirenses que queiram vir aprender um pouquinho aqui? Hoje é um dia muito especial, é o dia da reinauguração do Ateliê Livre Municipal, Heloísa de Benvidal, onde são oferecidas oficinas na parte de música, violão, violoncelo, flauta doce, teclado e também das artes cênicas. O teatro, a gente tem uma parceria com a UFSM, e artes plásticas, bordado, tapeçaria, cerâmica, escultura, vocal também, na parte musical nós temos. Enfim, a gente oferece para toda a comunidade cachoeirense oficina para crianças, adolescentes e adultos, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, aqui no ateliê, no 2º andar. Para quem assiste nesse momento, ficou interessado, como que faz aí? Qual o telefone para contato? 3724-6025, pode vir aqui no Núcleo Municipal da Cultura, junto à Biblioteca Pública, e fazer a sua matrícula e iniciar as oficinas.
As oficinas, qual é a forma de pagamento? Há algum custo? Não há? Como que está funcionando? Nós temos oficinas gratuitas, aquelas que nós dispomos do recurso humano, que são professores da rede municipal, são totalmente gratuitas. E aquelas oficinas que nós não dispomos do profissional, ele então está usando o nosso espaço público, cobrando uma taxa mínima de R$50 para o seu ganho e em troca ele nos dá bolsas gratuitas para aqueles interessados, aqueles alunos da rede pública que não têm como pagar. Então, todos aqueles que pagam, a gente em contrapartida com esse profissional tem bolsas gratuitas para aqueles alunos que não têm essa renda e que não têm como pagar. O espaço físico onde se encontram as salas, onde vão ser realizadas as oficinas, é um espaço todo estruturado, todo planejado, com a iluminação, com aquecimento. São técnicas que são necessárias para que saia o resultado da aula, do canto, da cerâmica e da escultura. Então, o espaço aqui tem toda uma iluminação apropriada que já não havia onde funcionava o ateliê. Então, também temos esse ganho, que é toda a estrutura de acordo com as necessidades básicas para termos o resultado do trabalho. Uhum. Além dos horários de aula, também é um horário para quem queira visitar. Aqui ao fundo temos uma tela muito bonita, né, que decora o espaço. E também há outras mostras que ficam disponíveis aqui. No corredor tem todo um espaço de trabalhos de artes visuais, de esculturas, que foram realizados anos anteriores pelos alunos e que eles deixaram de presente para a gente colocar sempre nos eventos. É uma amostragem do trabalho deles. Importante também falar, né? Fica juntinho da Biblioteca Pública Municipal. Qual o horário de atendimento aqui? É manhã, tarde e noite. Aqui funciona das 8 horas da manhã até as 21 horas e 30 minutos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de ter vindo aqui, né? Poder conhecer juntamente com o povo cachoeirense na tarde desta sexta-feira o novo espaço de vocês e parabéns. E obrigada pela tua entrevista. Nós que agradecemos. Obrigada. Bom, Darcy, fica também a ti, né, o convite de visitar aqui o Ateliê Municipal na rua 7 de setembro, junto à Biblioteca Pública do município. Voltamos com você no estúdio. Com certeza irei. Muito obrigada pelo convite, Gabi. Bom, agora vamos falar de nutrição. Com esse frio dá uma fome, não é mesmo? Você já comeu batata palha feita com batata doce? Não? Então veja agora como preparar essa delícia no quadro Nutrição. É com Denise Caspani. Olá, tudo bem? Você já comeu batata palha feita de batata doce? Pois é, e fica uma delícia. Aqui está uma provinha. Por que e qual é a diferença dessa batata para a batata que se compra no supermercado? E que a gurizada adora colocar no lanche, né? É que aquela batata industrializada, além de ser com adição de muitos conservantes, também possui muito sódio. E, consequentemente, essas substâncias vão acabar fazendo mal para a saúde. E esta aqui é uma batata que é caseira e é preparada sem fritura, é levada ao forno, ou seja, é assada. E da batata doce, que é um alimento, como já falamos em outros programas, muito nutritivo, com várias propriedades nutracêuticas e que contribuem para a saúde de uma forma geral. Lembram que nós falamos que a batata doce é uma batata que tem um índice glicêmico bem baixo? Que, lembrando do índice glicêmico, é a velocidade com que a glicose é absorvida no organismo. Então, além de todas as outras propriedades, alto valor em vitamina C, que é antioxidante, auxilia na formação de colágeno, mantendo a firmeza da pele e entre tantos outros benefícios da batata doce. Então, como é que se prepara essa batata? Primeira coisa, pega a batata doce, uma batata grande, descasca, tira a casca e rala, bem raladinha, coloca numa forma grande, untada ou num prato refratário, mas que tenha uma superfície grande para espalhar bem a batata
ralada para que fique bem separada os pedacinhos de batata. Mistura-se alguns temperos, eu coloquei nessa aqui um pouquinho de açafrão, orégano e pimenta do reino. Mas os temperos são ao gosto da pessoa, né? Dá para botar um pouquinho, mas bem pouquinho sal, dá para colocar páprica, enfim, o tempero você escolhe, tá? E aí leva ao forno médio por mais ou menos 15 minutos. Cada 2, 3 minutos, tira a forma do forno e dá uma mexidinha, uma separada para não grudar uma batatinha na outra, um pedacinho de batata no outro. E aí ela vai ficando sequinha, vai perdendo a umidade e é aí que ela vai ficar mais crocante. Em torno de 15 minutos, depende do forno, né? Mas em forno médio de 15 a 20 minutos já fica pronto. E como é que pode ser usada essa batata? Pode ser usada como acompanhante de vários pratos, pode ser servido inclusive no lanche e pode sim ser uma ótima opção para levar num potinho para o trabalho, para a escola, porque é nutritivo, fornece energia, tem vitaminas, tem minerais, tem bastante fibras também. Então é uma excelente opção sim, fácil de carregar e fácil de consumir. Ok? Essa é a minha dica de hoje. Uma boa tarde para você e até a próxima semana. Cachoeira do Sul amanheceu com sol entre nuvens e temperatura amena, mínima de 6 e máxima de 18 graus. Amanhã, terça-feira, a previsão é de tempo bom e temperaturas mais agradáveis, mínima de 12 e máxima de 19 graus. Na quarta-feira, o sol aparece entre nuvens, as temperaturas variam entre 11 e 18 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, na região metropolitana, tempo encoberto. Na capital, a máxima prevista é de 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 19. Em Passo Fundo, no norte do estado, 18 graus. Em Santa Maria, na região central, 19. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 20 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 19 graus. Foram confirmadas pela Secretaria da Saúde mais 6 mortes por gripe A no estado do Rio Grande do Sul. Com isso, subiu para 25 o número de óbitos causados pelo vírus H1N1 só neste ano. Desse total, 20 pessoas apresentavam algum fator de risco. Só neste ano, 847 pacientes com casos graves de síndrome respiratória aguda, uma espécie de evolução da gripe comum, tiveram que ser internados. 89 deles estavam com H1N1. Pelos números que a gente está analisando agora, e pela característica da identificação dos vírus, um predomínio de H1N1, nós imaginamos que a gente tem uma situação parecida com o que nós tivemos em 2012 e 2013. Não acreditamos que a situação possa repetir o ano de 2009, onde o número de casos foi muito elevado. As doses são voltadas aos grupos prioritários, como as gestantes, idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos e os doentes crônicos. Também foram divulgados os números do Zika vírus. São 25 casos até agora. Não há novas ocorrências de chikungunya. Em relação à dengue, o estado confirmou 1.078 casos até o momento. Só na capital são 342. Agora 12:30 e a gente continua falando de saúde, mas agora sobre saúde animal. É que começou ontem a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. Vamos às informações detalhadas com a repórter Gabriela Belo. Diminuiu o número de doses doadas pelo estado neste ano, Gabi? Isso mesmo, Darcy, diminuíram as doses. Em virtude da crise financeira, o estado gaúcho não comprou novas doses e irá distribuir apenas o que possui em estoque. São 900 mil no total. Neste ano, apenas os pecuaristas que possuem até 10 cabeças terão direito à vacina doada, diferentemente da campanha passada, quando o limite era de 30 doses. É importante lembrar que é necessário estar enquadrado no PRONAF ou no Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecuária de Corte Familiar. E a vacina é obrigatória para todas as propriedades que criam bovinos e búfalos. E a imunização é para todas as idades.
Já quem compra as doses precisa trazer o comprovante aqui na Inspetoria Veterinária até o próximo dia 31 de maio. Voltamos com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Gabi. A seguir, mesmo com a infração alta, motoristas e pedestres nem sempre respeitam faixas e semáforos. Cerca de 43 pessoas morrem todos os dias no Brasil, vítimas de acidentes de trânsito. E a imprudência é a principal causa. Desrespeitar a faixa de pedestre, por exemplo, é uma delas. O desrespeito com a faixa não parte só dos motoristas. Mesmo com o sinal fechado para o pedestre, pessoas passam sem qualquer preocupação com o perigo. Este homem que insiste em atravessar a rua fica meio perdido entre os carros, sem medo de ser atropelado. E falamos também das obras do campus de Cachoeira do Sul da UFSM. Será que as obras param por falta de repasses? Para este ano nós temos 20 milhões na lei orçamentária do país alocados para exatamente o campus de Cachoeira do Sul, a parte de investimento, obras e equipamentos, e até agora muito pouco desses 20 milhões chegaram a Cachoeira do Sul. Então isso nos preocupa muito. Estamos continuando firmes com o campus de Cachoeira do Sul, as aulas continuam normais, temos professores, estamos com a série de concursos de andamentos, mas com relação às obras do campus nos preocupa bastante. Nós não vamos parar com as obras, mas não está na velocidade que gostaríamos de estar. Estamos de volta agora 12h35 e a recuperação de um trecho da ERS 342 qualifica a circulação na região noroeste do Rio Grande do Sul. O governo do estado entregou na sexta-feira as obras de recuperação da rodovia. O governo do estado entregou nesta sexta-feira obras de recuperação da ERS 342. O trecho de 12 quilômetros de extensão está localizado na divisa entre 3 de Maio, Horizontina e Tucunduva. Nós queremos construir a sustentabilidade financeira do estado do Rio Grande do Sul. É um caminho longo, é muito difícil, que precisa da persistência de todo mundo, a tenacidade, a vontade e a disposição. Os serviços foram realizados com recursos do Tesouro. Aqui se gastou 1,5 milhão do Tesouro, são 13 quilômetros de uma ligação fundamental entre 3 municípios e se via na satisfação e na emoção da fala dos governadores, dos prefeitos, o acerto que o governo do estado teve em determinar que esse fosse um dos trechos recuperados. É um governo que tem feito o que pode fazer com o que tem, mas o que faz bem feito. A multa para o motorista que não respeitar a faixa de pedestre é de R$ 191 e ele ainda perde 7 pontos na carteira. Mesmo assim, a multa parece não intimidar os infratores. Em alguns trechos, essa sinalização passa despercebida até mesmo pelo próprio pedestre. Gente que vai, gente que volta. A faixa de pedestre que garante a segurança de quem passa por ela nem sempre é respeitada. E quando isso acontece... A pessoa atravessou fora da faixa, o motoqueiro veio e pegou ela. Acontece bastante, eu estou o dia inteiro no trânsito, com certeza, acontece sim. Este carro aguarda o sinal abrir, depois da faixa de retenção. Uma cena comum de imprudência, mas que nem sempre é admitida para quem está no volante. O senhor costuma respeitar a faixa de pedestre? Normalmente. Acha que os motoristas respeitam? Eu acredito que sim, né? Acha importante isso? Claro. Por quê? Senão pode atropelar alguém, né? O desrespeito com a faixa não parte só dos motoristas. Mesmo com o sinal fechado para o pedestre, pessoas passam sem qualquer preocupação com o perigo. Este homem que insiste em atravessar a rua fica meio perdido entre os carros, sem medo de ser atropelado. Eu acho isso bem ilegal. Normalmente em outros países tem até multa para pedestre, né? Cerca de 43 pessoas morrem todos os dias no Brasil, vítimas de acidentes de trânsito. E a imprudência é a principal causa. Desrespeitar a faixa de pedestre, por exemplo, é uma delas. Deixar de dar preferência à pessoa que está na faixa de pedestre é infração gravíssima. Além de multa de R$ 191, o motorista ganha mais 7 pontos na carteira. Outro problema é que nem sempre as faixas são bem sinalizadas. E essas placas que deveriam estar em todos os lugares onde tem a faixa de pedestre não são encontradas em boa parte dos locais. Quando o sinal está verde, aí a gente atravessa. Já viu algum acidente de alguém que não respeitou? Já. De acordo com a diretora de trânsito da Secretaria de Transportes de São José dos Campos, interior de São Paulo, o pedestre sempre tem a preferência, mas deve também cumprir a parte dele.
nunca se colocar em local de risco, atrás de veículos, entre veículos, atrás de árvores, de poste. Ele sempre tem que se posicionar, sempre que possível, procurar uma faixa de pedestre, né, para atravessar. É muito bacana se ele puder fazer uma comunicação com o condutor, colocando a mão, fazendo um sinal de joia, tentando comunicar e garantir que ele está sendo visto pelo condutor, para que consiga fazer essa travessia em segurança. A Corsan iniciou na manhã de hoje as obras de instalação da rede que vai levar água tratada para a comunidade do Piquiri, aqui em Cachoeira do Sul. Não há uma data ainda para a conclusão, mas a gerência da Corsan garante que o trabalho é prioridade. Olá, boa tarde, Darcy. Bom, nós viemos aqui até a sede da Corsan no município de Cachoeira do Sul para saber melhor os detalhes sobre o investimento que está sendo feito a partir de hoje na Vila Piquiri, aqui no município de Cachoeira do Sul. Do meu lado está o engenheiro da Corsan, Luiz Campos, para nos contar melhor qual é o total investido nesta obra. Engenheiro, boa tarde. Boa tarde. A princípio, principalmente as redes de distribuição, nós temos cogitando investir em torno de R$200 mil. Mas a gente não tem o quantitativo do total da obra, né? Mas acredito, se tu planificar isso, vai chegar possivelmente a quase R$400 mil. Nós vamos fazer a implantação das redes, né? E depois a gente precisa também fazer uma travessia no asfalto, que é chamada travessia não destrutiva, que a gente precisa também da liberação do DENIT, né? Então, a princípio, nós vamos fazer a obra básica, que é a colocação da canalização propriamente dito. Mas isso não vai ainda estabelecer, a gente tem que fazer principalmente colocar a bomba, né? A bomba no posto, fazer a energização, fazer o quadro de comando, mas a gente está encaminhando para isso. Luiz estava me contando agora há pouco que cerca de 180 moradores serão beneficiados com essa rede, né, de abastecimento de água lá. Com esse valor que a Corsan hoje está investindo, terá uma questão aí de retorno, de realmente do investimento voltar para a empresa? Não, basicamente não, porque o investimento lá é grande, né, e o retorno, como tu falou, é muito pequeno, né, e depois, se a gente botar esse investimento em função do tempo, a gente tem também que calcular a depreciação do material lá investido. Então, nessa equação, dificilmente haverá retorno no Piquiri. Mesmo assim, né, o prefeito municipal está cobrando da empresa para logo, né? Afinal de contas, os moradores estão necessitando. Sim, principalmente que a água lá já foi testada, né? Ela é contaminada com coliformes, né? E ela também tem um índice alto de flúor. Então, hoje a água lá era imprópria para consumo humano, né? E basicamente isso aí. Muitos dos moradores têm poço artesiano, mesmo assim consomem essa água que já foi analisada e não deveria estar sendo consumida. Basicamente sim, né? Porque a maioria desses poços artesianos abertos assim de maneira clandestina, porque todo poço tem que ter as devidas licenças, né? São poços superficiais, são chamadas chaminés de contaminação. Então, ela não permite a separação da água que porventura cai chuva, né? E causa essa contaminação. Já, engenheiro, uma previsão para a conclusão aí das obras? Basicamente assim, a gente não tem uma previsão básica. A intenção é a gente colocar a parte das redes coletoras em 1 mês e meio, né? Mas isso vai depender muito em função do tempo, né? Mas basicamente o principal a gente já quer colocar para fugir dessa questão climática, né? Ok, muito obrigada pelas informações. Tá bom, obrigado. Obrigada. Bom, Darcy, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Gabriela. E o Ministério da Educação e Cultura promete cortes de 60% nos investimentos em obras e equipamentos e 20% nas verbas de custeio das universidades para 2016. Com isso, o projeto de construção do campus da UFSM de Cachoeira do Sul precisa se readaptar. Segundo a direção da instituição, as obras não devem parar. Lena Caetano. Pois é, Darcy, depois de tudo isso, muitas questões, muitos questionamentos pairam no ar. E ninguém melhor para nos responder do que o encarregado, o coordenador do campus da UFSM Cachoeira do Sul, professor José Mário. A pergunta que não quer calar, professor, e agora? Boa tarde. Boa tarde. Realmente estamos passando no país como um todo um período difícil, tanto na área econômica, na situação econômica do país, como também na situação política, e é claro que causa preocupação de toda a comunidade e também nós da UFSM com relação ao andamento do campus, né? E como é que fica com esse corte de verbas, com essa redução no orçamento? O projeto de Cachoeira fica comprometido?
O projeto Cachoeira continua andando naturalmente com a velocidade menor do que gostaríamos. Ele está em andamento, os prédios estão sendo construídos. Naturalmente gostaríamos de ter o dobro de funcionários, de trabalhadores lá no campus para que as obras andassem com mais velocidade, mas infelizmente pela contenção de recursos provenientes do MEC, os recursos estão vindo, mas estão vindo em menor quantidade e nós estamos naturalmente prolongando nossos cronogramas, mas a quantidade do campus não tem nenhuma dúvida, o campus Cachoeira do Sul vai continuar e vai ser implantado. O que nós não temos muito prazo agora em função da possível estabilidade econômica do país. Para esse ano nós temos 20 milhões na lei orçamentária do país alocados para exatamente o campus de Cachoeira do Sul, a parte de investimento, obras e equipamentos, e até agora muito pouco desses 20 milhões chegaram a Cachoeira do Sul. Então isso nos preocupa muito. Estamos continuando firmes com o campus Cachoeira do Sul, as aulas continuam normais, temos professores, estamos com uma série de concursos e andamentos, mas com relação às obras do campus nos preocupa bastante. Nós não vamos parar com as obras, mas não está na velocidade que gostaríamos de estar. Essa redução orçamentária, ela, de uma certa maneira, ela compromete a questão das obras, a estrutura, tudo continua funcionando normalmente? Continua funcionando, mas é claro que, na medida que as obras atrasam, nós temos problemas de espaço físico. Nós acabamos de mudar parte de toda a estrutura do campus aqui para o Santo Antônio, que a gente diz aqui junto à igreja Santo Antônio, já um terceiro espaço físico ocupado em Cachoeira do Sul, mas tudo isso são paliativos, tudo isso são situações provisórias. O campus Cachoeira do Sul tem que ser consolidado lá na área do Pasto Ferreira, com todos os prédios, com todas as estruturas adequadas. Nós estamos aqui com estrutura mínima, e nós não podemos trabalhar com campus universitário na estrutura mínima. Então nos preocupa muito que os recursos cheguem a Cachoeira do Sul, cheguem para que a gente possa tocar as obras do campus para instalar adequadamente, porque a gente vai inchando, no bom sentido, de mais professores, mais servidores técnico-administrativos, mais alunos, mas precisamos de instalações adequadas, de laboratórios, de salas para isso, salas de pesquisa. É assim que você faz um campus universitário. Então, tem que andar paralelamente, tudo funcionando. Então, a parte do funcionamento acadêmico está funcionando. Agora, nós precisamos das áreas físicas adequadas. Professor, quando a UFSM veio para Cachoeira e já é tradicional em Cachoeira, existe um movimento de mobilização, de apoio à instalação da UFSM em Cachoeira. O senhor acha que neste momento o retorno deste movimento pode ser útil para que as verbas continuem vindo e que aumente-se até esse percentual de verbas para a obra de Cachoeira? Naturalmente que todo o apoio, toda a movimentação em prol de qualquer atividade sempre é muito importante, sempre é bem-vinda. E é claro que esse importante grupo que mobilizou, que trouxe realmente o campus para Cachoeira do Sul, naturalmente a presença e a participação deles mais efetiva nessa época mais difícil. Não é uma época difícil para a UFSM, é uma época difícil para todo o país como um todo. Ou seja, difícil financeiramente. Os recursos não estão vindo porque o governo não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro, nós estaríamos com as obras o dobro da velocidade das obras. Então, nos parece muito adequado que a gente una esforços, que essa comissão, essa comitiva toda, que muito estratégica, muito importante para a consolidação do Campus Cachoeira do Sul, volte a se mobilizar com mais força, no sentido que a gente possa nos dar mais apoio, termos mais forças para em Brasília. Não sabemos nem quem vai ser o presidente daqui a 15 dias, daqui a um mês. Então, você vê que situação a gente está com dúvida em relação aos orçamentos, mas precisamos naturalmente de apoio de todos, e especialmente dessa comissão que é muito estratégica e importante para nós. Os alunos, a comunidade, a região, enfim, podem ter algum temor, é meio complicado se falar nisso, né, professor, de paralisação das obras, ou de que esse projeto de alguma maneira corre o risco de não se efetivar, professor? Acreditamos que não. A Universidade Federal de Santa Maria tem uma larga tradição de mais de 50 anos e o campus Cachoeira do Sul é um campus que é uma responsabilidade do governo federal diretamente e a universidade como um todo. É tanto que o ano passado não vieram recursos para o campus Cachoeira do Sul, não foram alocados recursos para as obras do campus Cachoeira do Sul, mas verbas próprias da universidade, um sacrifício a mais da própria estrutura toda da universidade, está permitindo que a gente continue com as obras. Nós temos convicção total de que, mesmo com o aperto financeiro, o governo federal vai continuar mandando recursos, a universidade vai continuar apertando o cinto, o campus não vai parar em Cachoeira do Sul. É tudo que se quer, né? Com certeza. Não, o campus Cachoeira do Sul veio para ficar. Nós temos dificuldades, como diz o professor Burman, se fosse fácil, outros já tinham feito.
Então, não vamos nos assustar pelas dificuldades, é na dificuldade que a gente cresce, é na dificuldade que você conhece quem realmente consegue fazer as coisas. E nós vamos tocar para frente o campus, vamos buscar recursos, vamos em Brasília, seja com quem for, com quem ministério for, nós vamos atrás de buscar recursos e dar sequência como está indo, mas queremos mais velocidade, queremos mais recursos. Entendo que é difícil, o país está sem recursos, mas uma obra dessa magnitude, uma expectativa grande na região com todo, gerado para o campus, não tem como voltar atrás e temos certeza que esse campo vai ser consolidado. Vamos sofrer mais do que esperávamos, mas sem sofrimento não há vitória e sem sofrimento não há a alegria mais forte, né? Então, vamos batalhar muito, vamos continuar trabalhando, temos certeza absoluta que esse campus vai ser uma realidade definitiva. É uma questão de tempo e as dificuldades estão aí, mas as dificuldades existem para que sejam enfrentadas. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando o ideal. Nós vamos fazendo campus dentro dos recursos que estão chegando e vamos continuar lutando para que os recursos venham num número e num volume mais do que adequado para a gente implantar. Nós temos o projeto Campus Rio do Sul, um projeto muito bem pensado, muito bem estudado, muito consistente. Nós só precisamos que o governo faça a sua parte, demandar os recursos, que nós temos equipe, estamos preparados para implantar um campus de alto nível de qualidade. Enquanto dentro dessa dificuldade, nós vamos continuar batalhando sempre. Vamos no dia a dia buscar soluções para os problemas que vão surgindo. Desanimar nunca. Nós temos certeza absoluta que esse campus é uma realidade e não tem como voltar atrás e não vai voltar. Nós precisamos, naturalmente, nessa época de dificuldade, trabalhar mais, correr mais, lutar mais, brigar no bom sentido mais. Professor, o senhor mencionou agora há pouco essa questão dos laboratórios. As turmas que estão em andamento e que precisam dos laboratórios, de aulas práticas, enfim, não serão prejudicadas porque alternativas, paliativos serão encontrados? Já estamos tomando providências, já vamos instalar alguns laboratórios provisórios aqui em Cachoeiro do Sul e já estamos montando um planejamento de aulas em Santa Maria, que é claro que não resolve. Ajuda, minimiza as dificuldades iniciais dos laboratórios, mas nós vamos, ao longo do tempo, estamos priorizando e vamos buscar, por isso queremos insistir com o MEC, que nos assegurem mais recursos. Nós temos 20 milhões alocados, já previsto no orçamento esse ano. Nós queremos que esses 20 milhões venham. Em vindo, nós podemos implantar os laboratórios, uma boa parte dos laboratórios que são estratégicos. Então, é uma luta para que liberem os recursos e enquanto os recursos não chegam, nós vamos buscando soluções alternativas que vão amenizando as questões, especialmente laboratoriais. Professor, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no NTSul. Agradecemos a oportunidade. É sempre uma preocupação muito grande da comunidade. Como é que ficam os grandes projetos quando as dificuldades econômicas e financeiras são muito grandes? O campus Cachoeiro do Sul veio para ficar em Cachoeira. O campus não vai parar, as obras não vão parar. Ainda ontem tivemos uma reunião com o nosso reitor, vamos buscar recursos próprios da própria universidade, outros recursos do MEC, vamos insistir, queremos que o MEC repasse, o governo federal repasse parte, pelo menos, desses 20 milhões alocados dentro da lei orçamentária esse ano, para que a gente consiga avançar nas obras, avançar nos laboratórios, que é muito estratégico. Nós precisamos pelo menos alguns prédios já lá no Passo da Ferreira, para que a gente consiga já levar pelo menos parte de uma estrutura, especialmente já instalar laboratórios lá, que são algo mais consistente, mais detalhado, que precisa de instalações especiais. Já queremos fazer nesse espaço lá do Passo da Ferreira. Quem sabe vamos ter que espichar um pouco mais a nossa estada aqui dentro da cidade, mas possivelmente vamos ter um período de transição que parte do campus vai estar lá, parte do campus vai estar aqui. Não era o que nós pensávamos, mas nós temos que tocar para frente. O importante é estar em andamento, está funcionando. Exatamente, e temos que dia a dia buscar mais qualidade, mais condições para os nossos estudantes. Agora com o espaço aqui no próprio Totem, que abriu espaço, nós já vamos oferecer espaço para diretório acadêmico, vamos oferecer mais salas de estudo, sala para monitorias, já vamos começar a oferecer para os alunos mais alguns espaços um pouco mais adequados. Longe do ideal, mas já alguns passos a mais em termos de espaço físico para dar melhor qualidade de espaço porque os alunos possam estudar e ter melhor aproveitamento dos conteúdos e da sua formação. Obrigada, professor, mais uma vez. Tá, então, essas são as informações. Boas notícias, pode-se dizer, entre aspas, né? O governo federal aperta o cerco, reduz o orçamento, aperta o cinto, mas o projeto FSM segue em frente e é tudo que se quer. Darcy?
Verdade, obrigada, Lena. E o reitor da UFSM, Paulo Burman, virá à Cachoeira do Sul na próxima quarta-feira com a intenção de esclarecer as especulações de que a obra no campus da universidade esteja correndo risco de paralisação, conforme afirmou o nosso prefeito aqui de Cachoeira do Sul, Neyron Viegas, na semana passada. O reitor garante a continuidade das obras, mesmo tendo ciência da dificuldade financeira em que vive o país. Burman garantiu que os repasses do governo federal estão dentro do cronograma e, portanto, não existe risco de paralisação. Bom, agora 12h53, nós ficamos por aqui. Mais informações na nossa página no facebook.com/TV Cachoeira. Você pode curtir a nossa página e também deixar o seu recadinho lá para que a gente possa desenvolver reportagens sobre Cachoeira do Sul, sobre o Rio Grande do Sul e reportagens de superação também. Vários dos VTs que você vê aqui no NT Sul são sugeridos por você aí de casa, que deixa um recadinho para nós lá. Nós levamos para a reunião de pauta, discutimos isso e construímos uma história em cima de uma realidade que a sociedade, que a comunidade cachoeirense esteja vivendo. Às 7 da noite você tem também o Jornal da Novo Tempo com notícias do Brasil e do mundo e nós queríamos convidar você a participar também do nosso WhatsApp. Eu vou passar o número para você. O código de área é 51 9917 0018. Por lá você pode também mandar a sua sugestão de reportagem, alguma coisa que esteja acontecendo aí no seu bairro e que você queira que as autoridades se pronuncie. A gente está aqui como mediador da comunidade cachoeirense e gaúcha também, tá bom? Uma ótima tarde para você, tudo de bom, até amanhã. Tchau!